Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oficina do Joelho. Estou aqui com o Dr. Antônio Macedo de Castro e hoje o episódio vai ser sobre o quê, Dr. Antônio? Hoje nós vamos falar sobre infiltração no joelho. Eu percebo que existe muita controvérsia, muito preconceito na população leiga a respeito de infiltração. Então acho que é oportuno a gente falar disso e talvez a gente possa aqui desmitificar algumas coisas relativas à infiltração. A gente tem ideia da infiltração como algo paliativo, como algo que... Mas não um paliativo do lado bom, assim, sabe? Alguma coisa que é só um quebra-galho. O que é exatamente a infiltração e por que a gente tem essa visão da infiltração? Então, a infiltração nada mais é do que uma injeção. É a introdução de um remédio, de uma droga, de uma coisa... Droga no bom sentido, de uma coisa legal, de um medicamento dentro do joelho. Aliás, a infiltração pode ser feita em qualquer lugar, né? Você pode infiltrar a cavidade pleural, pode infiltrar qualquer órgão. Mas aqui, para nós agora, a infiltração que nós estamos falando é articular, dentro do joelho, dentro do quadril, dentro do ombro, que é muito utilizado. Bom, historicamente, a infiltração ela foi muito usada em jogadores de futebol profissional, por exemplo, o Garrincha. O Garrincha tinha um problema sério no joelho, que ele tinha lesão de ligamentos, numa época em que não havia cirurgia adequada para aquilo. Então ele sofria muito, o joelho inchava, então ele, com muita frequência, ele era submetido à aspiração da articulação para remover líquido do joelho, água que fazia, aquele líquido inflamatório, e ele era submetido a essas infiltrações de cortisona. E como isso, a cortisona, ela tem um efeito deletério para a cartilagem. Ela prejudica no médio e longo prazo a cartilagem. Mas a inflamação também é deletéria. Então, quando a gente julga, põe na balança prós e contras, o que importa, assim, se o benefício vai ser maior que o sacrifício, né? Então, sempre que eu posso beneficiar, ainda que haja algum prejuízo, mas se o benefício é maior, é isso que importa. E no caso do Garrincha, ele precisava jogar e não havia alternativas. Então, a infiltração para ele foi muito boa, porque ele pôde continuar jogando e pôde ir até, até um longo tempo jogando, apesar de ter o joelho bem, vamos dizer, bem ruim. Problemático. Época, bem problemático, sem poder tratar naquela época. E aí, existe também uma ideia, e essa ideia é bem comum, de que uma vez que você faz uma infiltração no joelho, depois de um tempo que passa o efeito, o joelho volta pior. Isso é verdade? É verdade. Porém, isso é bom. Por que ele volta pior? Porque você pode utilizar o joelho, porque o desgaste é um desgaste natural. Então, se você quiser que você tem um problema no joelho e você não pode andar, aí eu faço uma injeção de cortisona, uma infiltração, e você pode andar apesar da lesão que você tem. Então, aqui, você vai ter forças agora para promover um desgaste. Eu te dou um poder de destruição maior. Mas, acompanhado disso, você vai ter a possibilidade de passear, de sair, de viajar, e de utilizar o joelho, ainda que ele tenha uma lesão. Então, é necessário olhar com essa crítica, né? Que a infiltração, ela tem prazo, o efeito dela passa, e é possível que aconteça de o joelho estar um pouquinho pior depois, porque o seu poder de destruição continuou, né? Aliás, quando a gente faz esse tratamento, nós queremos que você possa utilizar o joelho. E quem são esses pacientes que se beneficiam, né, da infiltração? O senhor falou do jogador de futebol, que é muito comum, mas quem são os pacientes normalmente que se beneficiam? Então, os pacientes que têm inflamação, eles se beneficiam das cortisonas. Então, na artrite reumática, por exemplo, a cortisona é muito utilizada, porque ela vamos dizer, ela melhora substancialmente o processo inflamatório que está instalado no joelho. Então é muito bom.
É maravilhoso uma injeção de cortisona quando você tem muita inflamação no joelho. Então, ela é indicada quando existe inflamação e quando eu não tenho alternativas melhores. Então, se você tem uma inflamação no joelho, porque tem lá um fragmento de cartilagem solto, um fragmento de menisco, a cortisona, a infiltração não é um bom tratamento. O ideal é você remover aquele fragmento, né? Eu posso seria um procedimento cirúrgico, mas pode acontecer da pessoa fazer a infiltração até ela... Sim, claro. Então vamos imaginar que você tem uma viagem programada, você não pode operar agora, você fala, eu quero operar daqui 1 mês só. Então tudo bem, faz uma infiltração de cortisona, uma injeção de cortisona, e você viaja e faz o procedimento no retorno. Então é sempre, a gente não pode perder de vista que eu tenho que corrigir o problema sempre que possível. Então, sim, a infiltração, nesse caso, é paliativo, mas é um paliativo bom, porque permite você viajar, entendeu? Permite que você cumpra os seus compromissos, né? Então, eu acho que isso é interessante. E existe outro tipo de infiltração, que está muito na moda agora, que é o ácido hialurônico. É um líquido, um gel, que a gente injeta no joelho, que tem a propriedade lubrificante. Então, o joelho tem uma melhora quase que instantânea. No mesmo dia, você já sente o joelho mais confortável. E ele tem essa propriedade, por ser um lubrificante, um gel de alta viscosidade, ele tem a propriedade de diminuir o atrito entre as partes, entre o fêmur e a tíbia, entre o fêmur e a patela. Então, ele desacelera o desgaste. E isso é muito bom. Até voltando um pouquinho, então como é que é esse procedimento, né? Como é que é essa agulha, como é que é esse procedimento, que aí pode ser o corticóide, pode ser o ácido hialurônico, mas como é que é? Como é que é esse procedimento? É claro que inicialmente a gente tem que avaliar o joelho e a gente tem que saber, tem que identificar se é interessante fazer isso ou não. É o exame clínico, com a ressonância magnética, se possível, mas às vezes nem é necessário isso. A gente já conhece a história do paciente e pela história eu já sei que ela vai se beneficiar de uma injeção de ácido hialurônico, ou às vezes a gente associa ácido hialurônico com cortisona. Tem cortisona que é específica para ser feita dentro da articulação, dentro do joelho, e a gente pode associar isso com o ácido hialurônico. Então você me perguntou como que a gente faz isso. Bom, paciente deitado na sala do consultório, eu palpo o joelho, faço antisepsia adequada, com agulhas descartáveis, né? Eu faço um anestésico local, um botãozinho anestésico, que eu uso aquele dispositivo dos dentistas, com agulha de gengiva, faço um pouquinho de anestésico na pele, porque às vezes eu preciso mexer um pouquinho com a agulha, né? Mas é um procedimento... quando bem feito, ele é praticamente indolor, dói muito pouco. Porque a impressão que dá é que dói, né? Porque você vê aquela agulha, é uma agulha, mas... Pode doer. A ponta da agulha tem que estar lá dentro do joelho, no lugar vazio, ou no meio líquido. Se ela estiver no tecido sinovial, ou na gordura, naquela almofadinha que tem, a almofada de ofa que tem na frente do joelho, essa almofada é aquela que a gente usa para ajoelhar na igreja. Se a ponta da agulha estiver ali, ou se estiver no menisco, se estiver no ligamento, eu não consigo injetar, e se eu forçar vai doer. Então é necessário que o médico que está infiltrando, é necessário que ele tenha sensibilidade na mão para perceber se ele está fazendo muita força ou não. E é fundamental conhecer a anatomia do joelho, saber onde ele vai entrar com a agulha. Quando o joelho está com muito líquido, é interessante aspirar o líquido, porque esse líquido, quando ele está abundante, ele é pobre em proteína, ele é pobre em ácido hialurônico, ele é um lubrificante ruim. Então é interessante remover e substituir por um de alta viscosidade, que é o ácido hialurônico. Pode acontecer de ter esses dois procedimentos, e eles são feitos no mesmo... Sim, a mesma agulha. Mesma agulha. Eu introduzi uma agulha, eu aspiro, a agulha fica ali, eu só troco a seringa, agora vem aquela com remédio e injeto. E quando tem líquido, o procedimento acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque a ponta da agulha cai no meio líquido, eu aspiro e eu sei que eu estou lá dentro, porque vem aquele líquido inflamatório, entendeu? E às vezes eu tiro 2, 3 seringas cheias, desprezo aquilo. E sempre que vem um líquido suspeito, um líquido esquisito, aí
eu mando aquilo para o laboratório para analisar. Pesquisa de bactérias, pesquisa de cristais de ácido úrico, fatores reumáticos, a gente pode fazer essa pesquisa com aquele líquido. Então, sempre que o líquido tem um aspecto estranho, que a história clínica do paciente oferece alguma informação estranha, diferente do usual, da coisa mecânica, se eu estou suspeitando de uma doença sistêmica, é interessante analisar o líquido. Então, a gente não deve desprezar o líquido. E aí, então a infiltração é feita. E então, quando a gente tem um processo degenerativo, por exemplo, artrose ou uma condropatia, condromalácia, essas lesões de cartilagem, a gente usa ácido hialurônico. E se tiver muita inflamação, pode ser valoroso, pode ser interessante infiltrar também um pouco de cortisona para enxugar o joelho. Mas se não houver muita inflamação, é melhor poupar o paciente da cortisona e fazer só o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico tem uma durabilidade aí de 6 meses a 1 ano. Tem pacientes que ficam aí 1 ano e meio, 2 anos sem ter o retorno dos sintomas. Eles somem e um dia volta porque começou a doer. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, que é justamente se tem um tempo ou cada paciente tem o seu tempo para fazer um intervalo entre uma injeção e outra. Exatamente. Esse tempo também é variável de acordo com o paciente. Aliás, o que varia mesmo é o estado clínico da articulação, né? Então, se o paciente tem uma articulação muito deteriorada, tem uma artrose muito avançada, a durabilidade vai ser menor. Então, o paciente vai retornar antes. Outra coisa que é importante, que as infiltrações, elas têm uma importância muito grande. Quando eu estou diante de um paciente que precisa fazer fisioterapia, que eu prevejo que ele vai ter um benefício com a fisioterapia, mas ele não consegue fazer porque tem dor. Então, eu faço esse paliativo, coloco cortisona, ácido hialurônico, o que quer que seja, alivio aquela dor, e isso vai permitir que ele entre na oficina do joelho, que ele entre na fisioterapia, no exercício, na academia, que ele execute aquele exercício terapêutico, que ele colha esse benefício do exercício terapêutico, e depois, mesmo que o efeito da infiltração passe, ele já estará se beneficiando da fisioterapia que antes ele não conseguia fazer. Isso é interessante, porque então a fisioterapia, às vezes pode ser até o tratamento melhor para aquela pessoa, mas ela não consegue fazer por conta da dor. E aí a infiltração vai permitir que ela faça, e talvez essa injeção tenha um prazo maior de dure mais, ou pode ser que ela não venha a precisar mais das infiltrações, é isso? Sim, às vezes a pessoa faz uma só e ele fica anos sem precisar porque ele está fazendo exercícios, e os exercícios é que são bons. É que tem gente que pensa ao contrário, né? Fala assim, eu fiz a infiltração, eu estava com dor, então eu vou economizar o meu joelho. Não existe isso. Não existe isso, porque economizar o joelho, essa economia é mais bem feita quando na presença de exercício. O sedentarismo é o pior cenário, né? Poupar é pior aí. Sim. E existem contraindicações? Existem pessoas que não podem fazer essa infiltração, ou situações que é preciso ter cautela com esse procedimento ou não? Olha, são raras situações de contraindicação, né? Então, o ácido hialurônico, ele é praticamente inócuo, no sentido de que ele não faz mal algum, a não ser que a pessoa tenha alergia. Até há pouco tempo a gente tinha um produto no mercado, que é um nome comercial bem conhecido aí, que ele foi tirado do mercado, mas ele ficou durante uns 20 anos, ele apresentava muita reação alérgica, porque ele é feito com proteína aviária, ele é feito literalmente com crista de galo, com crista de galinha, né? Então ele apresentava muita reação alérgica. Então aí é contraindicado fazer para aquela pessoa que já mostrou alergia àquilo. Mas os que a gente está usando hoje, eu não vejo nenhum aí promovendo alergia e nem qualquer problema. As cortisonas também precisam ser usadas com algum cuidado. Essas, sim, a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque elas têm um efeito deletério sobre a cartilagem, então usar o mínimo possível. Então, quando a pessoa tem muita inflamação, vale a pena fazer, porque a inflamação também é deletéria, ou mais ainda que a cortisona. Então, é interessante reduzir aquela inflamação.
E a gente precisa ter um cuidado nos pacientes que têm diabetes, porque ele é um hiperglicemiante. A cortisona aumenta a glicemia nos dias subsequentes à infiltração. Então é necessário que o paciente faça um controle mais rigoroso e que ele possa utilizar, se ele usa insulina, mais insulina ou hipoglicemia oral, usar numa dose maior. E aí, às vezes, é até necessário um contato com o clínico, com o endocrinologista, com o clínico que cuida do paciente para controlar esse diabetes, né? Tem pessoas que têm, alguma prevenção, algum preconceito, porque tem ideias, assim, às vezes, que são criadas, né? Por exemplo, o paciente que tem osteoporose não pode fazer cortisona porque a cortisona aumenta a osteoporose. Isso é verdade. Só que nas nossas situações que a gente faz infiltração, que são procedimentos esporádicos, até raros, Sim. Isso não vai aumentar a osteoporose. Isso é um problema para quem toma a cortisona 20 anos seguidos, tomando todo dia. Porque é asmático, ou porque tem uma doença autoimune, tem uma doença reumática que precisa fazer uso extensivo contínuo, e intenso, com doses altas. Então, aí a gente precisa se preocupar. Entendeu? Então, por exemplo, catarata, por exemplo, tem uma incidência maior, assim, com o uso de cortisona. Mas esses usos esporádicos que a gente faz numa infiltração, que permite que o paciente faça exercício, às vezes facilita condições para ele fazer uma viagem, são paliativos interessantes. Então, eu vejo a infiltração, quer seja de cortisona, quer seja de ácido hialurônico, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que é um paliativo muito interessante e que precisa ser usado, apenas precisa ter um pouco de cautela. Mas é muito interessante, a custo baixo, um procedimento indolor ou quase indolor, com uma dor suportável e bem tranquilo. Agora, o senhor falou do ácido hialurônico, existe alguma outra evolução, algo que esteja vindo por aí de novidade, né, nessa área de infiltração, ou não? O ácido é o mais recente? Não... Sim. Então, existe o plasma rico em plaquetas. Então, é removido do sangue do paciente uma quantidade de sangue, aquilo é centrifugado, separa as plaquetas e injeta isso dentro do joelho. É conhecido vulgarmente como PRP, plasma rico em plaquetas. Ele ainda não está liberado para uso assim para os pacientes, apenas em caráter experimental, e o médico não pode cobrar. O paciente tem que estar vinculado a um protocolo de pesquisa e tal, com comissão de ética aprovada, tudo. Então, a gente não tem hoje liberação do Conselho Federal para fazer isso, apesar de ser um procedimento simples de fazer. Houve uma época que a gente fazia, o Conselho Federal estava permitindo, não tinha normatizado isso ainda, e houve muitos casos de infecção com problemas com as centrífugas, que talvez mal esterilizadas, e houve muitos casos de infecção, o que fez com que o Conselho proibisse ou coibisse essa utilização. Então, nós não estamos fazendo. Também tem outros hemoderivados também, aspirado de medula. A gente pode tirar sangue de dentro da medula óssea e injetar dentro do joelho. Então, tanto o PRP quanto o aspirado de medula são ricos em fatores de crescimento. O aspirado de medula tem células germinativas. Claro, a gente não cultiva, a gente não está medindo aquilo, mas a gente sabe que tem. Então, isso tem um efeito benéfico. Mas ainda a gente não tem ainda uma liberdade para fazer isso. O aspirado de medula é mais fácil, porque se eu estou com o paciente dentro do centro cirúrgico fazendo um procedimento cirúrgico no joelho, eu posso aproveitar e fazer isso, porque eu tiro sangue do próprio joelho e injeto no próprio joelho, então não tenho nenhuma interferência de nada externo, então não vou incorrer em nada antiético, entendeu?
Não tem risco, porque sangue do paciente ali dentro do centro cirúrgico, na sala cirúrgica, sem nenhum problema. Então, isso a gente tem feito, inclusive. Não está em estudo, isso já é feito, Sim, isso já está sendo feito, eu tenho feito, os colegas estão fazendo. Agora, existem casos em que para fazer a cirurgia, vai desinflamar aquele joelho e aí é utilizada a infiltração ou não? Não, talvez isso aí seja alguma crença sem muito fundamento. Porque, assim, o joelho que tem um problema e que o tratamento é cirúrgico, quanto antes você intervir cirurgicamente, melhor. E o fato de você desinflamar antes pode, talvez, facilitar um pouquinho o procedimento, mas é insignificante. Não isso, justifica, né? Eu acho que é legal, no pós-operatório, aí sim, usar um corticóide, usar uma cortisona, às vezes é interessante para reduzir a inflamação no pós-operatório, isso vai trazer um benefício para o paciente, ele vai conseguir iniciar a fisioterapia com menos dor, né? Vai facilitar a analgesia pós-operatória. Entendi. É interessante isso, porque realmente deve, né, a cirurgia tem um tempo ali de recuperação e isso pode ajudar na questão da dor ali. Uhum. E tem uma duração, né, extensa, porque quanto tempo demora mais ou menos para recuperar de uma cirurgia de joelho? Aí vai depender do tipo de cirurgia, né? Se ela for aberta ou se ela for Não, o paciente que faz uma reconstrução de ligamento cruzado, que é coisa de jogador de futebol, Uhum. ele vai voltar para o futebol depois de, no mínimo, 8 meses. Mas o mais chato é o primeiro mês. Na artroplastia do joelho, a prótese de joelho, também o mais chato é o primeiro mês. Nas cirurgias de menisco, o mais chato é os primeiros 4, 5 dias. Entendi. E a reabilitação, quando o paciente pergunta, mas a minha recuperação vai acontecer quando? Então, aí isso é variável, a resposta é assim, para você voltar a caminhar, é no dia seguinte. Para você guiar automóvel, 3, 4 dias depois. Para subir escada, 10, 15 dias depois. Na prótese de joelho, 3 semanas, 2 semanas, para voltar a subir escada, na média. Para voltar para o futebol, 8 meses, para quem faz cirurgia de ligamento cruzado. Para quem faz cirurgia de menisco, para voltar para o futebol é 1 mês. Às vezes com 20 dias já dá para voltar. A prática da corrida, quando volta? Na cirurgia de menisco, com 20 dias volta. A musculação, com quantos dias volta após uma cirurgia de menisco? 1 semana. Ligamento, 1 ou 2 semanas. Então, quando a gente fala qual é o meu tempo de recuperação, a gente precisa atrelar isso ao que eu quero do joelho, qual é a função que eu vou exercer. Hoje, quando a gente opera o joelho esquerdo, por exemplo, e o carro da pessoa é automático, ela pode guiar no dia seguinte, né? Então, já adquire autonomia no dia seguinte. Mas se eu opero o joelho esquerdo e o carro é mecânico, ela tem que fazer exercício na embreagem. Então, eu recomendo sempre que o paciente vá até a garagem com o carro desligado e pratique um pouco de exercício ali. E quando é o lado direito, o paciente pergunta, quando eu vou poder guiar? Ele operou o joelho direito. Eu faço a mesma recomendação, vá na garagem com o carro desligado, pisa no acelerador, pisa no freio, acelerador, freio, acelerador, e fica insistindo com isso, simulando uma situação de emergência que ela tem que frear rápido. É como se fosse uma fisioterapia ali, um funcional, né? Isso. Então, é um exercício funcional para guiar e, ao mesmo tempo, a pessoa adquire confiança. Ela percebe, eu consigo frear. Entendeu? Então, ela sabe que ela pode sair, que ela não vai ter problemas. Né? Aí ela mesma vai sentir. E a questão do custo desse procedimento, né? Ele é caro, essas novas formas de tratar, novos medicamentos, nem medicamento no caso do líquido da medula, né? Como é que é caro isso? É muito caro? Olha, a infiltração de cortisona é baratinho, porque a cortisona é barata, né? Você compra aí de 30 a 50 reais, você compra cortisona para infiltrar no joelho. E daí o resto do custo da infiltração é relacionado com o honorário do médico para ele fazer aquilo e seringa, agulha, essas coisas que isso acaba sendo barato e altamente compensador quando bem indicado. O ácido hialurônico é mais caro. Nós temos no mercado vários nomes aí comerciais
e de diferentes preços. Os mais baratos são aqueles que a gente precisa fazer várias aplicações, 3, 4, tem alguns que são 5 aplicações, uma por semana, e tem alguns que são mais caros, que é de aplicação única. São muito bons. Eu tenho esses dois disponíveis, porque depende muito da situação. Por exemplo, aquele que a gente faz 3, ele é bem mais barato. E ele pode servir como teste para ver se a coisa vai funcionar e por quanto tempo vai funcionar. Então, às vezes, a pessoa não pode pagar o mais caro, a gente faz o mais barato. E, de um modo geral, os planos de saúde reembolsam os valores da infiltração. E reembolsam a parte que cabe ao medicamento, o reembolso é integral. No que se refere ao honorário médico, nem sempre é integral, porque cada médico tem um honorário que ele julga que é adequado para ele. Então, o plano de saúde pode reembolsar só a metade, ou às vezes não. De qualquer modo, não é um procedimento muito caro, mas apesar de não ser caro, ele é inacessível para a maioria do povo brasileiro. Entendeu? Infelizmente, a grande parte da população não tem acesso, porque apesar de não ser muito caro, é a condição do povo que é, vamos dizer, mais difícil. Mas o Sistema Único oferece, né? O Sistema Único de Saúde oferece, só que é com demoras, ou não oferece? O Sistema Único de Saúde não tem ácido hialurônico no mercado. As cortisonas existem, eles têm disponíveis, dá para ser utilizada. Então, no SUS tem cortisona para fazer, mas ácido hialurônico não. A não ser judicializando, né? Não sei que peça. Talvez judicializando, sim. Mas daí eu nem sei se compensa um advogado para pagar um negócio desse. Sim. Bom, em relação ao plasma rico em plaquetas, é um procedimento mais caro, porque você tem que fazer no ambiente cirúrgico, então você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico, e às vezes o plano de saúde usa essa prerrogativa que o conselho não aprova, então eles não autorizam, então você tem que fazer totalmente particular, então acaba encarecendo mais. O aspirado de medula também, mesma coisa, entra no mesmo. Só que quando a gente faz aspirado de medula, com o paciente sendo operado de alguma coisa no joelho, isso facilita. Mas são situações muito específicas que não se verifica isso na prática. O que importa é o que eu posso fazer no consultório, o que eu posso fazer no ambulatório do plano de saúde, o que eu posso fazer no SUS, né? O que está disponível, né? Isso é o que importa, né? O senhor teria mais alguma coisa para falar sobre esse tema das infiltrações, ou a gente esclareceu aí as dúvidas, os mitos e verdades sobre o tema? O que eu acho que vale a pena reafirmar é que é um procedimento legal. É uma coisa bacana, é uma coisa boa e que não há o que temer por isso. E a dor não é tão importante e sempre o médico consciente, ele vai pesar na balança os prós e os contras para indicar a infiltração. E, de um modo geral, quando ele indica, é porque ele está vendo que haverá um benefício, né? Tá certo, doutor Antônio, muito obrigada. E ficamos por aqui. Se o senhor quiser dar um recado final para os seus espectadores. Bom, agradeço aí a audiência por mais esse episódio desse podcast, Oficina do Joelho, e até a próxima.